Olá pessoal, bem-vindos ao episódio desta semana do Mustard Seed Leadership Podcast. Estamos na parte 7, estamos fazendo uma série chamada Os 5 Níveis da Liderança do Reino. E hoje eu quero focar no nível 2. Na semana passada olhamos para o nível 1, a forma mais baixa de liderança, que chamamos de liderança controladora. E o nível 2 chamamos de liderança celebridade. Vindo de Mateus 20 e 25, nossa escritura-chave que temos analisado diz o seguinte: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes dos gentios dominavam sobre eles e que os seus altos oficiais exercem autoridade sobre eles. Essa é a frase que eu quero analisar hoje. Os altos oficiais exercem ou exibem sua autoridade sobre eles. Agora, esse é um tipo de liderança baseada em título, privilégio e posição. Aqui falamos sobre o líder e sobre valor no início desta série. Para onde está fluindo o valor e o que vemos na liderança celebridade? Na liderança de topo, mais uma vez, o valor não está sendo transmitido, fluindo do líder para as pessoas, mas sim das pessoas para o líder. E nesse caso, não se trata de controlar, tentando forçar o valor das pessoas para servir aos seus próprios propósitos, mas sim ele precisa de valor das pessoas para alimentar seu ego e seu status. Quanto mais prestígio ele aparenta, quanto maior o título que possui, quanto mais riqueza ele exibe, mais ele acredita que as pessoas vão valorizá-lo. Um exemplo são muitas nações que são visitadas. Eu tive o privilégio de pregar em igrejas de diferentes países. E, no entanto, o que às vezes me entristece é que, em certas nações, existe o pastor celebridade, onde o pastor se tornou o homem de Deus. Ele recebe essa posição exaltada. É quase como se ele fosse adorado tanto quanto Jesus. Ele está em uma posição elevada, com muitos privilégios, tem um grande título. Ele usa roupas sofisticadas e, de alguma forma, isso não era o que Jesus procurava em seus discípulos. É uma situação perigosa. E é exatamente o que Jesus alertou quando falou aos líderes religiosos do seu tempo. Está em Mateus 23, versículos 5 a 12. Lá diz: tudo que eles fazem é para serem vistos pelas pessoas. Vamos voltar a esse versículo que é fundamental. Tudo que eles fazem é para serem vistos pelas pessoas. Eles aumentam suas filactérias. Essas são aquelas caixinhas pequenas. Se você já viu um judeu orando, às vezes eles colocam aquela caixinha na testa. Ela contém a lei para lembrá-los da palavra de Deus. Eles colocam aquilo bem largo na testa e fazem franjas longas nas suas vestes. Eles adoram o lugar de honra, os banquetes e os assentos mais importantes nas sinagogas. Eles gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de serem chamados de rabi pelos outros. Mas vocês não devem ser chamados de rabi, pois tem um só mestre, e todos vocês são irmãos. E não chamem ninguém na terra de pai, pois vocês têm um só pai, e ele está no céu. Nem devem ser chamados de instrutores, pois vocês têm um só instrutor, o Messias. O maior entre vocês será o servo de vocês, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Agora repare nessa motivação. Qual é a motivação por trás desse modelo de liderança aqui? Tudo que eles fazem é para que as pessoas vejam. É por isso que eu estou falando desse tipo de liderança celebridade. Tudo é feito para que as pessoas vejam. Em outras palavras, você precisa das pessoas para inflar seu ego. Quanto maiores os benefícios, maiores os privilégios, maior o título. O coração da liderança celebridade. Ela é baseada no orgulho, que nasce da insegurança e é feita para a glória deles e não para a glória de Deus. E Jesus é muito específico. Ele cita coisas como as roupas. Você escolhe esperar só para poder se exibir. Ele fala sobre o seu aparato religioso só para impressionar as pessoas. Ele falou sobre as posições em que você se senta, sempre querendo sim estar no melhor lugar para que as pessoas vejam sua honra. Ele fala sobre títulos. Você quer que as pessoas te chamem por títulos pomposos? Ele é muito específico e eu sei que ele os desafiou. Mas observe o aviso que ele lhe deixa. Pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão humilhados. Eles mesmos serão exaltados. E quero lembrar-vos disso no nosso texto principal de Mateus 20, diz Jesus: mas entre vocês será diferente. Mas, infelizmente, em tantas igrejas, em tantas culturas, são tantos países, é exatamente igual ao resto do mundo, em vez de serem completamente diferentes. Agora, eu sei que muitos de vocês que estão ouvindo ou assistindo a este ensinamento podem ter crescido em uma cultura de liderança de celebridade, de topo. Você pode ter crescido em uma cultura onde isso é o normal. É assim que a liderança se parece. E certamente não estou aqui para julgar ninguém, mas eu quero te alertar. Lembre-se do aviso. Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Líderes são formadores de cultura.
E é esse tipo de verdade que eu quero enfatizar aqui. Talvez você tenha crescido em uma determinada cultura. Talvez a liderança que foi modelo para você tenha sido uma liderança de celebridade, onde tudo gira em torno do líder e da sua glória. Quero te lembrar, líderes, nosso papel não é ser conformadores de cultura, mas sim ser criadores de cultura. Se você cresceu em um padrão de estilo de liderança assim, meu desafio para você não é simplesmente se curvar diante disso, mas sim quebrar esse padrão, ser o líder. É isso que líderes fazem. Eles moldam a cultura, mudam a cultura e iniciam algo novo. Então, eu quero que a gente reflita por um momento sobre algumas perguntas. Que tipo de cultura de liderança você foi mais exposto? Uma cultura controladora, uma cultura de celebridade ou uma cultura de liderança servidora? Vamos ser honestos aqui. O tipo de cultura, a cultura de liderança na qual você cresce, vai moldar sua forma de pensar sobre liderança. Então, o ponto de partida é simplesmente ser honesto ao reconhecer que tipo de estilo de liderança foi mais modelado para você. Pode ter sido na igreja, pode ter sido em um ambiente empresarial, pode até ter sido em um ambiente familiar. Em que tipo de ambiente de liderança você cresceu? Porque isso vai moldar seu estilo de liderança. Reconheça isso, pois é o ponto de partida para o crescimento. Em segundo lugar, quais são os sinais de liderança de celebridades? Você consegue identificar em si mesmo ou na cultura de liderança da qual faz parte? Isso é importante porque, muitas vezes, quando você está em um sistema ou quando você está inserido em uma cultura, você simplesmente deixa de perceber isso. Isso acaba se tornando normal. Talvez sejam assentos sofisticados, talvez sejam vagas de estacionamento especiais, talvez haja títulos de grande impacto. Dê uma olhada ao redor, peça a Deus que abra seus olhos e diga: Deus, que tipo de privilégios esses cargos? O que está sendo feito na cultura ou ambiente de liderança do qual faço parte? Será que serve para celebrar o líder, para destacá-lo? Ou será que o líder está fazendo isso como um servidor do povo? E estou rezando para que Deus comece a ser específico. Assim como Jesus foi específico com os fariseus, que Jesus seja específico em nossos corações, coloque o dedo em certas coisas dizendo: isso é sobre ego, isso é sobre o seu orgulho, isso não é sobre servir as pessoas. Então, em terceiro lugar, qual seria um passo prático de arrependimento que você poderia dar para sair de uma cultura de liderança celebridade? E talvez seja só uma coisa pequena, e talvez seja algo mais para você do que até mesmo para as pessoas. Talvez seja uma das tarefas de servir, talvez seja onde você senta, onde você estaciona ou como as pessoas te chamam. Qual é uma coisa que você poderia começar a mudar para sair desse modelo de liderança tipo celebridade, onde o valor flui das pessoas para você? Porque a partir da próxima semana vamos olhar para a liderança servidora, onde o valor precisa começar a fluir do líder para as pessoas. Então espero de verdade que isso ajude. Espero que desafie todos nós. E na próxima semana vamos entrar no nível 3, depois no 4 e 5, à medida que vamos nos aprofundando cada vez mais no que significa ser um líder servidor. Então até lá, que Deus abençoe e tchau por enquanto.